comecei a participar de política estudantil no ginásio ainda. Eu estava no Colégio São Bento, no ginásio São Bento. E a partir daí a gente participava daquelas passeatas todas. E no Central eu integrei o GATEB, como a gente chamava, o GATEB, que era o Grupo de Teatro Amador da Escola do Estado da Bahia. Integrava praticamente todas as lideranças dos grupos, né? Os mais diversos grupos políticos que tinham dentro do Central faziam parte desse grupo de teatro amador, que era um meio que a gente tinha de fazer política fazendo cultura. E nessa época eu era o chefe da equipe da JEC, que era a Juventude Estudantil Católica. E por sinal, o Dom Eugênio Salles, que era o cardeal aqui na época, ele acabou a JEC na Bahia e acabou o resto do Brasil todo, porque disse que a gente estava mais preocupado em fazer política do que ação católica. Então, com o término da JEC, quem fazia parte da JEC e da JUC acabou entrando para a AP, né? Ação Popular. E aí, nesse momento dessa divisão, foi que eu já não entrei eu já tinha feito vestibular, casei muito cedo também, e aí eu tinha outros compromissos, comecei a trabalhar na Tribuna da Bahia, como jornalista profissional já, então eu preferi, entende? Em vez de participar efetivamente, assim, politicamente, eu fazia a minha parte dentro do jornal, transmitindo as coisas, dando notícia dos grupos, fazendo a cobertura. Mas na época de estudante no Central, a gente ia para a rua mesmo, eu enfrentava a baioneta, a PM cercava a gente, aquelas coisas de ordem unida. A gente chegava ali na ladeira da praça, aqui na Praça da Sé, a gás lacrimogêneo para cima e para baixo, e o pessoal dando tiro, o pessoal dizia assim, não, é bala de festim, mas quando batia na parede e fazia tchuim, aí a canela comia, todo mundo saía correndo porque via que era bala de verdade. Mas não fui preso, entendeu? Não fui preso, eu tive problemas com censura depois, posteriormente, mas prisão, tortura, não passei, apesar de ter tido alguns colegas que foram presos e torturados na época da Revolução. Tudo que acontece com a gente numa fase conturbada, a gente não esquece, né? Eu acho que essa fase da JEC foi uma fase muito boa, entendeu? Foi uma fase assim que a gente tinha um grupo que pensava e estruturava politicamente, estudava-se muito. Que esse é que é um grande problema que eu vejo hoje em relação à juventude hoje. A gente lia muito. E esse negócio a gente lia, fazia reuniões de discussões para a leitura, e isso foi muito marcante, entende? Isso foi muito marcante para a gente. Você encontrava eram os verdadeiros intelectuais da escola, né? Ficavam pelos cantos, só lendo, queimava a aula para ler. Quer dizer, a gente chegava com e depois se reunia. Ia discutir Bertolt Brecht, né? Ia discutir Gil Vicente, as peças e tal, ia fazer os ensaios nossos para a gente poder apresentar no colégio. O interessante é que em 3 anos de Central a gente ensaiou não sei quantas peças e nunca apresentamos nenhuma. Em compensação, de lá saiu, por exemplo, Haroldo Cardoso, que era diretor nosso, Carlos Sarno, que dirigia o grupo também, que hoje é publicitário, todos dois são publicitários. Zoroastro Santana, que também dirigia a gente na época, eram os que tinham mais experiência de teatro, né? E teve aquela célebre peça de Sarno, A Vida de Estudante, que foi censurada e tal, que criou aquele reboliço todo, foi toda feita em esquema de poema de cordel. E nós estávamos lá ensaiando e nunca foi apresentado nenhuma peça naquele colégio central. Eu lembro que uma vez tinha uma professora lá que tinha sido nomeada pelo diretor para examinar o que a gente estava ensaiando. E aí ela pediu os originais e leu. Aí, quando eu estava reunido com o grupo, virou e disse assim, é boazinha essa peça, esse tal de Brecht estuda aqui no colégio. Aí pô, matou a gente, né? Quer dizer, nós estudantes ali, a gente buscando cultura, e uma professora diz uma coisa, um absurdo daquele, aí pronto, matou. E aí a gente não levava a sério aquela coisa. Então vamos continuar estudando mesmo por conta própria, porque o colégio não é lá essas coisas. Eu me formei em 71,
Mas quando eu me formei, eu já era profissional, porque eu já atuava no mercado, né? Eu já vinha desde 16 anos que eu trabalhava no jornal e aí, pouco tempo depois de formado, eu fui convidado para dar aula na universidade. E aí comecei a ensinar 2 anos depois de formado, já como eu era repórter especial, já da Tribuna. E aí eu estava ensinando, depois fui para a tarde, aí fui convidado para ensinar lá na UFBA, no curso de jornalismo. Comecei a ensinar em 73, 74, como professor colaborador. Aí depois eu fiz concurso, entrei e fiz a carreira toda dentro, né, na UFBA. Fui assistente, adjunto, só não fui titular porque na época não tinha vaga para titular. Fiz o mestrado e doutorado nos Estados Unidos. E ajudei a criar, por exemplo, eu fui chefe de departamento, fui coordenador de colegiado, ajudei a fundar e estabelecer o mestrado de comunicação, o programa de pós-graduação da UFBA, do curso de jornalismo, né, Comunicação e Cultura Contemporânea, e o primeiro doutor que foi formado na Bahia foi meu orientando. Então, como eu fui o primeiro doutor na escola de comunicação aqui, o primeiro doutor formado aqui foi meu orientando. Então eu fechei um ciclo, logo depois eu me aposentei. Aí comecei uma outra etapa da vida. Eu não tenho uma opinião formada a respeito dessa nova universidade. Me parece, pelo que eu vi em alguns sites e alguns blogs, né, a proposta é no sentido muito mais também de aumentar as vagas. Quer dizer, se você considerar que hoje você tem um prédio na UFBA, quer dizer, todos os prédios da UFBA, que só tem aula um turno, aí você fica com uma infraestrutura dessa parada tarde e noite. Se você abre novas vagas e ocupa com vagas nos 3 turnos, você vai triplicar naturalmente o número de vagas universitárias. Isso não tem a menor dúvida. Se a intenção básica é essa de aumentar, abrir e fazer, eu acho positivo. Agora também tem aquela outra proposta de Naumar, né, que tem sido discutida muito nas listas da internet, no sentido de que se forme como se fosse uma entrada comum a todos, né? Quer dizer, todos os estudantes entram e só depois é que eles escolhem o que é que eles querem fazer. Quer dizer, essa é uma proposta muito avançada. Quer dizer, se bem que a Bahia sempre teve avançada em tudo. Quer dizer, é uma proposta avançada, a gente não sabe se vai dar certo. E eu, como não analisei, não estudei a fundo isso, posso dizer se é positivo, né? Agora, claro, de imediato você vê que pode surgir algumas dificuldades em termos mesmo assim na prática, entendeu? Porque o cara quer fazer medicina, outro engenharia e ter aquele núcleo comum, você pode acabar esvaziando as carreiras futuras. Agora, se for para fazer cursos mais de tecnólogos, coisas e tal, eu concordo. Agora, as carreiras definidas, eu tenho minhas dúvidas. Para ser justo, nós teríamos que ter cotas também para os pardos, para os brancos, para os índios, para todos, e não apenas só para negros, certo? Então, essa questão do sistema de cotas eu acho um tanto quanto injusto para com os outros, que também necessitariam e teriam as mesmas oportunidades de poder ingressar na universidade. Mas simplesmente se abrir e colocar uma pessoa dentro, porque ela entrou pela cota sem que ela tenha condições de acompanhar o curso, vai significar o quê? Que você vai acabar formando profissionais, vai botar profissionais diplomados, mas que não são profissionais reais no mercado. E eles vão ser solapados pelo mercado. Quer dizer, você vai estar com um diploma debaixo do braço e não vai ter aonde trabalhar, porque ninguém vai lhe aceitar, porque você não conseguiu atingir os níveis esperados. Isso tem sido muito comum dentro com essas cotas e o ProUni, por exemplo, que o pessoal está entrando. O pessoal não tem dinheiro para comprar livro, entendeu?
Então, você bota dentro da universidade, aí a própria biblioteca não tem disponibilidade de livro para todos. Então, teria que equipar a biblioteca, teria que botar computadores para todo mundo. Então, o investimento é muito alto. Quer dizer, a ideia não é ruim, mas que abra logo para todo mundo. Então, é muito melhor esse sistema da nova universidade, que você ocupe o espaço nos 3 turnos e amplie o número de vagas, e ocupe os prédios de manhã, de tarde e de noite, dando oportunidade a outras pessoas, do que criar um sistema de cota que você vai injustiçar alguém que obteve uma nota alta para passar e vai ficar de fora porque alguém vai ocupar aquela vaga pelo sistema de cotas. É uma coisa meia nebulosa, mas nós estamos numa fase de transição. É mudança, quer dizer, desenvolvimento também é mudança, né? Quer dizer, é difícil você estabelecer, por exemplo, o que é certo e errado agora. Pode vir a ser uma coisa que no futuro, vamos dizer assim, foi a melhor coisa que foi feita, o cara se consagrou com isso, como também pode ser um maior desastre, né? E nesse momento a gente não tem elementos para poder julgar. A gente tem apenas opiniões pessoais e as coisas que já estão ocorrendo dentro da faculdade. Tem alunos que entraram por cotas que não sabem, por exemplo, no curso de jornalismo da Federal, que não sabem escrever português. Então, como é que pode ser jornalista? Se ele não tem a base de português, ele podia ser qualquer outra coisa, mas entrar para jornalismo porque ele quer ser jornalista e não sabe escrever, ele não vai trabalhar em jornal nunca. Então isso vai ser muito mais constrangedor para ele, depois de ser diplomado e ficar trabalhando de balconista ou de motorista, ou seja lá de que for, sem nenhuma desqualificação dessas funções, porque são importantes também. Eu acho que dentro da sociedade tudo é importante. A gente não consegue fazer determinadas coisas sem ter o apoio de baixo, né? Mas pode ocorrer isso, o cara se frustrar mais ainda. Ele entrou na universidade, saiu, tem um canudo e não vai ter emprego. Eu diria que o maior acerto do governo nos últimos anos tem sido ampliar os cursos universitários. E, ao mesmo tempo, esse acerto acaba sendo um maior absurdo porque abrir a torneira demais. Certo? Então, você tem 2 paralelos. Havia necessidade de se criar e ampliar o número de escolas universitárias no país, porque o gargalo estava muito grande nas escolas públicas, né? Havia uma demanda reprimida muito grande. Então, o acerto foi no sentido de facilitar que essa população, essa demanda reprimida, viesse a ter acesso à universidade. Então, isso é positivo. Aí, onde é que entra o absurdo? Abriram as torneiras de vários cursos. Então, não foi feito um estudo para ver que tipo de curso deveria ser aberto com as vagas nas escolas autorizadas para oferecer para o mercado de trabalho e abriram indiscriminadamente vários cursos. Então, a quantidade de cursos que foram abertos, por exemplo, na área de comunicação, na área de publicidade, de jornalismo, de administração, de direito, aí passa a ser um absurdo. Você imagine que nós temos hoje uma população universitária em torno de 3,5 milhões de estudantes universitários. Tá? 1,4 milhão estão em 2 cursos, direito e administração. O resto fica para todos os demais cursos. Todo mundo quer fazer direito e administração, por quê? Porque são os cursos que garantem emprego e participação em todos os concursos possíveis. Então, nós estamos criando uma geração que vai ser uma geração de funcionários públicos, porque concurso é funcionário público. Ninguém está querendo mais enfrentar o mercado de trabalho, trabalhar na iniciativa privada, está simplesmente querendo mamar nas tetas do governo. Então, nós estamos burocratizando o país todo. Essas gerações só pensam em fazer concurso, em se aposentar com salário alto, em ter garantia de que entrando naquele governo jamais vai ser posto para fora, a não ser que ele seja ladrão ou corrupto, e mesmo assim nem esses estão sendo postos, você imagina. Bom, nós estamos atravessando uma fase que eu diria assim, falta de identidade no jornalismo baiano. Tá? Aliás, eu disse isso em uma entrevista que eu dei em 1987. 1987, já tem quase 20 anos isso, né? Tem 20 anos que eu disse isso. É uma crise de identidade.
permanece a crise da identidade. Na verdade, o jornalismo impresso está desaparecendo. Eu sou de uma época que nós tínhamos 5 jornais na cidade, hoje você tem 3 e todos 3 com problemas de venda de jornal. A Bahia é uma coisa interessante, né? Porque não se vende muito jornal, mas os jornais são lidos, cada exemplar é lido, chega às vezes a ser lido por 50 ou mais pessoas, né? Mas não vende. Então os jornais acabam não recebendo pelo pagamento daquelas leituras todas e ficam com certas limitações no sentido de poder investir para poder ampliar e melhorar o tipo de cobertura ou até mesmo o treinamento de seus profissionais para melhorar o jornalismo. O jornalismo baiano hoje é fraco. É um jornalismo repetitivo, é um jornalismo declaratório, é um jornalismo oficial, entendeu? Ele está burocrático. Quer dizer, hoje se faz jornalismo pelo telefone e pela internet. Não se vai mais para a rua. Você não cobre mais seca. Você simplesmente telefona para o prefeito da cidade ou para alguém e pergunta como é que está a seca aí. Baixou o nível, está chovendo, não está morrendo muito gado, e escreve a notícia, ninguém vai lá. Entendeu? Quer dizer, isso é difícil. Numa época que você só escreve sobre seca, você vendo, você percorrendo aquela região, sentindo na pele e vendo o povo sofrendo, é que você pode falar sobre seca. Quer dizer, acessibilidade jornalística pelo telefone, você vai escrever sobre seca. Um rapaz, uma moça que estudou jornalismo aqui, que nunca viajou numa cidade do interior, nunca foi para uma zona do semiárido, como é que ela conhece aquilo para poder escrever? Entende? Então, nós estamos fazendo um jornalismo burocrático, é aquele jornalismo de 30 linhas, camisa de força, você faz 3 perguntas, ok, tá bom, é suficiente, porque 3 perguntas, 3 respostas, você faz uma matéria de 30 linhas. Ao passo que antigamente se fazia 16 laudas, 10 laudas, não quero ser aqui saudosista, mas o jornalismo investigativo, que a gente levantava mesmo os dados todos, era muito mais gostoso do que esse oficialista que tem hoje. Se você partir do ponto de vista de que todo canal de televisão é uma concessão pública, toda televisão é pública, tá? Certo? Então, aí vamos ver, tudo bem, todas são públicas, mas aí tem uma parte que é comercial, tem uma parte estatal, tem uma parte educativa. Então, as educativas e as estatais não seriam públicas, não já estariam atendendo esse critério, mas o governo Lula está querendo criar uma TV pública, diferenciada das TV educativa, coisa e tal, que seria talvez, entre aspas, um tipo de TV comunitária, será que é isso? Entendeu? Mas toda televisão é pública, rádio, televisão é pública, são autorizações, são concessões públicas, não pertence a ninguém, né? Então eu tenho minhas dúvidas com relação a essa TV pública que está querendo surgir, mas há quem defenda com todas as armas e dentes armados possível para poder defender esse espaço, porque diz que vai criar novas oportunidades para grupos que não teve acesso a isso. Mas vocês estão fazendo televisão aqui, vocês sabem que como é difícil fazer e é caro, não é uma coisa barata. Então esse negócio simplesmente vamos dar a televisão a vários grupos, a um grupinho de bairro, a um grupinho, não sei, uma comunidade, não sei, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Por mais que a tecnologia barateie o preço dos equipamentos, o custo, a necessidade de produção e tudo é muito caro. Então, isso não vai por aí. Entendeu? Eu acho que deveria se concentrar mais dinheiro nas televisões públicas, estatais, as televisões educativas, as televisões de cultura, e investir mais nisso do que criar uma outra linha de TV pública. Eu me considero, assim, cético com relação a isso. Tem 34 anos que saiu o meu primeiro livro de poesia. Foi Nas Teias do Mundo. Aí, a partir dali, vários livros surgiram. Eu levei uma época que eu não passava um ano sem lançar um livro ou fazer algum produto, né? Ou de poesia, de crônica, livro técnico, um CD, participação em livro, em coletâneas, participação como capítulo de livro, artigos publicados. Sempre não parei mais. Aí, a partir daí, não parei mais. São 30 livros, estou com 3 aí já para sair ainda, que eu espero que dê para sair ainda este ano.
e para o ano, para comemorar meus 60, eu quero botar os 10 para fora. Mas eu diria que há uma simbiose entre o jornalismo e a minha poesia, entendeu? A ponto de que pode ser até que isso prejudique, que considerem que minha poesia seja menor, porque a clareza, a objetividade e a concisão do jornalismo acabou interferindo muito na minha produção poética. A maioria dos meus poemas são curtos, sintéticos, entende? São bem diretos, tipo voltados assim para uma forma parecida com haikai, mas não é um haikai, mas são poemas bem sintéticos, tá? E quando eu escrevo um pouco mais longo, ele foge completamente às minhas características básicas, a concisão, e isso vem do jornalismo. Então é por isso que eu acho que há uma simbiose muito grande entre poesia, entre literatura e coisa. Mesmo quando eu escrevo prosa, o jornalismo está muito presente, né? Porque eu procuro me comunicar da maneira mais fácil possível. Então, minhas mensagens são entendidas. Agora, para você recriar o poema, é como diz, nas entrelinhas o leitor recria. Então, ele se identifica. Então, quando ele se identifica, você comunica, então faz o elo perfeito da comunicação. Você mandou uma mensagem, ele recriou, ele revoltou aquilo, se identificou e bota para fora, então você comunica com a poesia no elo perfeito. Eu não diria que tem livros preferidos, porque sempre o mais recente é que a gente diz assim, foi o que deu mais trabalho, né? A gente nunca está satisfeito com a coisa, porque depois você lida, trabalha para fazer o livro, na hora que o livro sai, aí você dá aquela relaxada em relação ao novo livro, e aquele passou a ser o que lhe deu mais trabalho. Agora, eu tenho alguns títulos de livros, por exemplo, um livro de poema, um livro de poema que me encanta muito, que é meu, né, que é o Vigia do Tempo. O Vigia do Tempo. Quer dizer, eu acho que esse, inclusive, Guido Guerra uma vez escreveu sobre isso e disse que o poeta é o vigia do tempo, é o meu verso mais forte que eu tenho e que marca. Então, entendeu? O poeta é o vigia do tempo. Entendeu? Esse título do livro foi talvez o mais marcante dos livros de poesia. Agora, na área técnica, tem títulos comerciais, né, para poder conseguir vender, como o controle dos meios de comunicação, mídia controlada. Quer dizer, coisas que são fortes e que mistura com censura, com outras coisas mais. É a história da censura no Brasil e no mundo, né? Eu faço um retrospecto, por exemplo, da censura desde os primórdios, né? Mostrando que tudo era censura, tudo era censurado. E venho aí depois para a história no Brasil, eu pego a história desde que Dom João chegou ao Brasil. Você veja, a imprensa régia chegou ao Brasil em 1808, nós vamos fazer 200 anos de imprensa agora. O Brasil foi o país latino-americano que tem a imprensa mais tardia, que teve a imprensa, surgiu mais tardiamente, foi no Brasil, em função de quê? Da censura portuguesa, não interessava. O primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, era impresso em Londres, porque ele era todo censurado, e o que era publicado no Rio de Janeiro, a Gazeta do Rio de Janeiro, só publicava notícia da corte. Quer dizer, tudo era censura. Então, conta a história da censura no Brasil, passando naturalmente por todo o período da Revolução de 64, a criatividade dos jornalistas para denunciarem que estavam sob censura, né? E venha até os dias atuais para mostrar, por exemplo, que a pior censura que existe hoje, que apesar de nós não termos mais censura policial, que desde 88, com a promulgação da nossa Constituição, que a gente não tem censura policial, mas a censura econômica, a censura política, e a censura individual, existe aí a censura das igrejas, a censura dos grupos, e a pior delas todas, que é muito mais sutil, se chama a censura da indiferença. É você ignorar que aquela pessoa existe, não citar aquela pessoa, achar que aquela pessoa está fora de qualquer coisa, ela não é convidada para nada. Isso é indiferença, é censura. A autocensura que a gente pratica, por exemplo, eu deixo de falar, eu sou, digamos, um crítico literário, aí não falo mal de um crítico porque ele faz parte da academia e ele pode ser meu eleitor, e se eu falar dele eu não entro. Então eu me censuro, me autocensuro para que ele possa votar em mim. Então isso é autocensura. Então a gente vive constantemente num processo de censura
e se autocensurando mesmo e ignorando os outros, né? Quantas vezes a gente faz isso no dia a dia nosso? Aí você fulano é muito chato, deixa esse cara de lado, aí a gente bota ele na regra 3. O cara pode ser bom como for, mas ele não integra o grupo, então você considera ele com indiferença. Isso é terrível, e isso aqui na Bahia se pratica muito. Se pratica muito aqui. As pessoas censuram através da indiferença, ignoram a existência.